Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo número 9. E o versículo 1. Nós vamos trazer a exposição aí de 6 versículos. Vamos fazer a leitura do capítulo 9, do versículo 1 ao 6. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar que escureceram com a fumaça saída do poço, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente as pessoas que não têm um selo de Deus na testa. Também não lhe foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião. Quando fere alguém, naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Nós iremos conversar nessa noite sobre o primeiro ai. Você pode ver aí que nós estudamos no estudo passado, e foi trabalhado sobre as 4 primeiras trombetas, aonde Deus ele derrama o seu juízo sobre a terra, no sentido de atacar os mares, os rios, o firmamento, as profundezas da terra e também as fontes das águas doces. Isso foi que Deus estava atacando nas primeiras 4 trombetas. Depois nós vamos ver que vai ainda haver mais 3 toques de trombeta. Quando você lê no capítulo 8, e o versículo 13 diz: então vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Quando você vê agora aqui no capítulo 9 e versículo 1, você vai ver que agora o ataque não vai ser mais em direção à natureza, nem aos rios, nem às árvores, nem em direção ao firmamento, nem aos seus luminares, mas vai ser o ataque diretamente aos homens. O próprio inferno vai ser liberto e vai confrontar todos aqueles que não têm o selo de Deus na vida. E nós vamos compreender este ponto quando você vai ver que essas trombetas que vão ser tocadas vai trazer esses tormentos terríveis. Nós vamos observar que no capítulo 1, ou capítulo 9, e o versículo 1, diz o seguinte: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Meus queridos, foi falado que as trombetas não falam de outra coisa a não ser da ira de Deus. John Goldgay, ele já dizia que Deus ele prefere se comunicar com a raça humana por intermédio do amor, da sua misericórdia, da sua compaixão.
Se os homens não se atentam para essa misericórdia, não se atenta para este amor, não se atenta para essa compaixão, o Senhor é necessário manifestar e comunicar aos homens com ira. E a ira é o meio por onde Deus satisfaz a sua justiça. Para ele satisfazer a justiça do pecado da raça humana, ele teve que derramar sua ira sobre o seu filho na cruz do Calvário. Aqui os homens que vão rejeitar o evangelho, que vão rejeitar o seu filho, vão descrer da morte e ressurreição de Jesus, eles receberão uma severa ira. E a quinta trombeta é onde Deus agora não vai atacar, não é mais a natureza. O ataque frontal agora é aos homens. E não é para matar os homens, é para atormentar os homens. É proibido, não pode. Esses demônios serão soltos e eles não podem, foi dado a ordem a eles, não podem de maneira nenhuma tocar na erva, nem na planta, nem em árvore alguma. Por quê? Porque nas pragas ou nas trombetas antepassadas, você viu que a terça parte da erva e da planta já tinha sido atingido. Então Deus disse, não atinge mais, agora é os homens. Observe, o texto diz que é uma estrela que cai do céu. Uma estrela. Alguns estudiosos acreditam que essa estrela que cai do céu é o próprio Satanás. Está baseado lá, eles se baseiam em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com os seus anjos revidaram. Contudo, estes foram suficientemente poderosos, ou não foram suficientemente poderosos, e dessa maneira perderam o lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre, ele e a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Baseado nisso, eles acreditam que essa estrela seja o próprio Satanás que caiu na terra. Lucas, capítulo 10 e versículo 18 diz, ao que Jesus lhe revelou, eis que vi Satanás caído do céu como um relâmpago. Por isso, baseado nessas passagens, eles acreditam que essa estrela que caiu do céu e abriu as portas do abismo para soltar fumaça e soltar esses demônios na terra, foi o próprio Satanás. Porém, nós devemos discordar disso, porque não é o diabo. E por que não é o diabo? Porque anjo na Bíblia é também descrito como estrela. Quando você lê sua Bíblia, em Juízes, capítulo 5, e versículo 20 diz, até mesmo as estrelas lutaram, deixaram as suas órbitas para pelejarem contra Císera. Nesse texto, o anjo é comparado a uma estrela. Quando você vai para o livro de Jó, você vai ver a seguinte expressão, e quantos luzeiros matutinos com a alva juntas cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Mais uma vez, no livro de Jó, o anjo, as estrelas da alva, era comparada com quem? Com os anjos. Então subentende-se que aqui não é Satanás, mas aqui é um anjo que cai do céu, que desce do céu com a chave do abismo. E que anjo é esse? Está em Apocalipse, capítulo 20, e o versículo número 1 diz, então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ou seja, essa estrela que desceu do céu, que vai abrir o abismo,
é o mesmo anjo lá de Apocalipse 20, que tem a chave do abismo, aonde vai jogar Satanás e a tríade satânica, que vai jogar o anticristo, vai jogar o falso profeta e vai jogar Satanás. Ele que tem a chave. E pastor, e o que é chave na Bíblia? Chave na Bíblia é a autoridade. O próprio Jesus disse que ia dar a chave do reino para Pedro. Ou seja, chave ali é a autoridade. Aonde Pedro iria pregar lá em Atos 2, iria abrir as portas do reino para os judeus entrar no reino de Deus. Pedro também teria a chave das portas do reino para abrir e deixar os gentios entrar, quando ele prega para Cornélio no capítulo 10. Então subentende-se que quem tem a chave aqui é o anjo. Mas o anjo tem chave, e esse anjo não pode ser Jesus. É bem verdade que nós temos um texto que nos fala que Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 18: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Inferno aqui é abismo. Jesus agora, por ele conquistar a autoridade, e ele conquista essa autoridade na cruz do Calvário. Quando ele morre, ele ressuscita, ele brada no peito e diz: é-me dado toda a autoridade em cima no céu e embaixo na terra. Ele pegou e otorgou a autoridade a este anjo, e ele desceu do céu, e ele abriu as portas do abismo, e foi liberto anjos ferozes, demônios cruéis. Quando eu falo de anjos ferozes, é porque esses anjos antes eram anjos de luz, mas eles pecaram e se rebelaram contra Deus. Anjos ferozes, anjos cruéis, e a ordem foi dada: vocês não vão atacar as ervas, vocês não vão também atacar as plantas, vocês não vão atacar as árvores, vocês vão atacar os ímpios. Nem um santo, nem um crente, nem aquele que adora Jesus, vocês sequer vão olhar para ele. Vocês vão atacar aquele que é prostituto, aquele que é idólatra, aquele que é pecador. Esse sim, vocês vão atormentar, porque aquele que é selado com o selo de Deus, com a marca do Espírito e cheio do sangue de Jesus, ele está livre da ira de Deus. Está livre. Agora quem vive no pecado, a trombeta vai tocar, a igreja vai subir, mas os pecadores vão ficar na terra, e eles serão atormentados por esses demônios ferozes. Pastor, onde fica o abismo? Não sei, ninguém sabe. É uma região espiritual, nós não sabemos. Certamente acredita que esse abismo seja o próprio inferno. E você olhando isso, você vai ver o abismo de onde então sairão os demônios para atormentar os moradores da terra. Está se referindo às profundezas do inferno. Salmo 55 e versículo 23. No entanto, tu, ó Deus, farás descer ao abismo de destruição todos aqueles assassinos e traidores, os quais não conseguirão viver nem a metade dos dias que eles estavam reservados. Eu, porém, deposito toda minha confiança em ti. Esse abismo certamente é o inferno, para onde vai Satanás e todos os pecadores. Mas eu tenho um recado de Deus para você nesta noite: o inferno não foi feito para nós, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Agora os céus é a moradia celestial, que foi construída exclusivamente para a sua noiva, para a igreja lavada, remida e purificada pelo sangue de Jesus. Aqui está o propósito. Então esse lugar é o lugar de condenação, aonde os demônios,
Esses demônios são demônios ferozes, cruéis, não têm compaixão. Eles vão atacar esses demônios. Você vai ver também que a besta, ela também sai do abismo. Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará, e prevalecendo contra eles, e o ferira de morte. Mais uma vez, a palavra abismo está relacionado a inferno. Por isso, meus queridos, aqui o que será? Vai ser aberto, vai vir a chave. Esse anjo, ele certamente é poderoso, e a ordem que é dada, e você vai ver que quando esse anjo for solto, você lê aí comigo, que dentro daqui vai sair fumaça. De dentro do abismo vai sair fumaça. Leia comigo o versículo 2. Ela quem? Está aí a terceira pessoa do singular. Ela, pronome. Ela está relacionada a quem? A estrela. A estrela que caiu do céu, que é o anjo. Ela abriu o poço do abismo, e dela saiu o quê? Fumaça. E o sol e o ar se escureceram. Duas coisas. Primeiro foi afetado quem? Foi afetado a luz do sol. Depois o ar que os homens vão respirar. Você pode ter certeza que a ideia desse ar que vai ser contaminado, aonde que vai afetar o homem? Na respiração. Certamente os teólogos acreditam que aqui essa fumaça e esse ar que vai ser contaminado por essa fumaça, quando esses demônios saírem, vai ser uma podridão tão grande que vai afetar na respiração das pessoas. Vai ser uma podridão tão terrível que os homens não irão suportar. E ele simplesmente aqui descreve como o próprio bafo do inferno será solto na face da terra. E também esses demônios, eles são vistos como gafanhotos. E nuvem de gafanhotos é que vai escurecer exatamente o sol. E que nuvem de gafanhoto é essa? É a mesma ideia que quando você lê lá em Joel, capítulo 10, ou capítulo 2, de 10 ao 14, que está relacionado lá ao exército de gafanhoto, que vem como nuvens, que vai escurecendo a terra. E por que o nome gafanhoto? Porque esses gafanhotos não é o mesmo os gafanhotos lá de Joel, capítulo 2. Esses gafanhotos não são insetos, são os próprios demônios. E por que que eles estão relacionados a gafanhoto? Quando vem uma nuvem de gafanhoto e ele entra numa plantação, ele devasta, ele acaba, ele destrói, seja qual for a erva, seja qual for a plantação. O que é que o texto está dizendo? Que a terça parte da raça humana vai ser como erva, vai ser como planta, que esses demônios vão vir e vão atormentá-los. Eles vão entrar em desesperos, eles vão ficar angustiados, eles não vão saber o que fazer. E para completar, não pode matar. Agora tu imagine, é atormentado, mas não pode morrer. É igual uma pessoa depressiva, sofre, mas não tem coragem de se matar. Sofrendo. E você vai ver que aqui é a angústia que esses demônios vão trazer. E eles também, leia aí comigo no versículo 3. Olha o que diz no versículo 3. Também a fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lhe foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Agora, eles são comparados não apenas como gafanhotos, mas agora como escorpiões. Qual é a ideia de escorpião? A ideia de escorpião não é outra coisa, está relacionado à dor.
Quando você fala de escorpião, você lembra do ferrão. Quando você fala do ferrão, você se lembra do veneno. E a picada de um escorpião, uma dor é quase insuportável. Mas que tipo de dor é essa que esses demônios vão causar? Que tipo de dor é essa que os homens ímpios vão sofrer? Ninguém sabe em que área, em que meio eles vão ser atacados. E observe que a ideia de escorpião, a ideia de ferrão, a ideia de veneno está voltado para o lado mal. Ou seja, uma coisa nós sabemos: quando falamos de escorpião, estamos falando de maldade. Leia comigo Ezequiel, capítulo 2 e versículo 6. E tu, ó filho do homem, não temas essas pessoas, nem te assustes com suas palavras, não te intimidades ainda que as sarças e espinheiros que te cerquem, e habites entre escorpiões. Não temas as suas respostas, nem questionamentos, tampouco te apavores e ficares diante desse povo revoltoso. Ou seja, o escorpião aqui está relacionado à maldade dos homens. Quando você vem para Lucas, capítulo 10, versículo 19, olha o que diz o texto: atentai, eu vos tenho dado a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim, sobretudo, poder sobre o inimigo, que fará qualquer mal. Ou seja, esses demônios, eles são maus, cruéis, não vai ter pena, pode chorar lágrima de sangue, pode se ajoelhar, pode pedir perdão, eles irão atormentar. Eita, irmãos, eu falando isso daqui, só em ouvir isso daqui, você lendo isso, parece que não te causa um grande temor. Mas naquele dia, quem estiver passando por isso, ele vai desejar nunca ter nascido. Ele vai desejar nunca ter vindo à existência. Porque esses demônios, uma coisa que eles não são, eles não têm compaixão. Aqui é uma reflexão para nós, para que nós nunca viemos pecar contra Deus. Você tem que entender que Ele é um Deus bom. A sua misericórdia vai de eternidade a eternidade. Mas não é porque Ele manifesta amor que Ele esconde a sua justiça. Nenhum atributo dele anula o outro. Não é porque Ele manifesta o amor que Ele vai esconder a justiça. Ele sempre vai manifestar a sua justiça. E Ele vai usar o próprio diabo. O diabo não é um adversário de Deus. Deus não briga com o diabo. O diabo é um instrumento nas mãos de Deus, para ele executar os seus propósitos contra os homens ímpios. Deus não perde tempo brigando com o diabo. Deus não perde tempo gladiando, porque primeiro, Ele é onipotente, o diabo é potente. Deus é criador, o diabo é criatura. O máximo que o diabo pode ser é imortal, Deus é eterno. Quando você compara Deus com o diabo, é como você comparasse uma lâmpada dessa com o brilho do sol. Quando você compara o diabo com Deus, é quando você comparasse um quarto com o tamanho do universo. Martinho Lutero vai dizer que o diabo é apenas um cachorro na coleira de Deus. O diabo faz aquilo que Deus ordena. Foi ele que ordenou Satanás seduzir Davi para contar ao povo.
Foi Deus que liberou demônios para contar mentira para os reis. Está lá em Reis. Era Deus que mandava o espírito e o demônio atormentar Saul. O diabo é o instrumento. Deus disse: vai lá no meu servo Jó, tira a riqueza, tira os filhos, tira a esposa, tira tudo dele. Foi Deus. É Deus quem dá. E Deus vai outorgar isso ao diabo, aos demônios, e eles vão atormentar a terra. E eles irão fazer coisas terríveis durante o quê? 5 meses. Mas por que 5 meses? Porque os gafanhotos da Palestina, eles têm um período de existência de 5 meses. Nós não sabemos se é exatamente 5 meses, literalmente, porque o livro do Apocalipse é muito simbólico. Certamente que seja um período curto, nesses 5 meses, que os homens serão atormentados. Atormentados. E o que é muito necessário, por que que Deus vai fazer isso? Irmão, é muita misericórdia. Deus mandou a igreja, Deus mandou seu filho. Deus trabalha na história. Deus levanta a igreja, pregando, 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 pregando. Aí ele pega a igreja, leva a igreja para o céu, mas os homens ímpios vão ficar na terra. E por que que ele vai soltar os demônios? Para trazer arrependimento para os homens, para ver se eles se arrependem e corram para Jesus. Leia comigo o capítulo 9, 19 e 20 do texto. Olha o que diz: pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. A cauda deles era semelhante a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O 20, o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das suas obras, das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. 21. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. O que ele está dizendo aqui? Que ladrões, a mocinha que vai para a cama antes do casamento, o rapaz que faz sexo antes do casamento, idólatras, que adora imagens de escultura, que adora os seus ídolos, que gosta de roubar, furtar coisas dos outros, é enrolado, compra e não paga. Não entrará no reino dos céus. E ainda serão o quê? Atormentados por esses demônios. Mas Deus é tão misericordioso que Ele vai ter misericórdia da rapariga ruim. Ele vai ter misericórdia do ladrão. Ele vai ter misericórdia do prostituto. Ele vai ter misericórdia do alcoólatra. Ele vai ter misericórdia do idólatra, para despertar ele. Vai lá, atormenta eles, persegue eles, para ver se eles se voltam para mim. Arrependimento. Arrependimento é metanoia no grego. Mudança de mente, mudança de comportamento. Não é dizer da boca para fora eu sou crente, é ter uma vida de crente, é ter compromisso com a palavra e amar a Jesus acima de todas as coisas. É nisso daqui que o texto está abordando. É muita misericórdia.
nos últimos momentos, ele ainda quer salvar pessoas. E ele vai ser obrigado a soltar demônios para ver que esses homens se voltam para ele. Mas entendam, e entenda, o evangelho primeiro não é ética, o evangelho primeiro é graça. O evangelho primeiro não é caráter, o evangelho primeiro é graça. O evangelho primeiro não é obras, o evangelho primeiro é graça. Porque o arrependimento ele vai te afastar do pecado, mas a fé vai te aproximar do Salvador. A fé e o arrependimento não podem estar separados. Um depende do outro. Eu me arrependo, mas o meu arrependimento não pode me salvar. Então eu invoco a fé naquele que cumpriu a lei e guardou a lei, que é o meu Cristo Jesus, o meu Salvador. Oh, rapaz! Jesus é a esperança, crente. Não é as tuas obras. Você pode até se arrepender, você pode até voltar atrás, você pode até mudar de mente, mas uma coisa é certa: tu tem que invocar o teu Salvador para ter o teu nome escrito no livro da vida. É impossível, porque se eu prego tudo isso, se eu prego só a lei e eu não encontro Jesus, tem um defeito na minha pregação. Porque a hermenêutica, ou a chave da hermenêutica, a chave da interpretação da Bíblia, não é outro. Tudo corre para Jesus de Nazaré. Tudo é para Ele. Tudo remete a Ele. Nós vamos observar. 9 e versículo 6. Não acharão a morte. E tormento grande. Leia comigo. 9:6. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá deles ou delas. A morte hoje é o inimigo que o homem mais teme diante da sua existência. É a morte. Nesse dia, ela vai ser desejada por milhares de pessoas. Nesse dia, ela vai ser desejada por milhares de pessoas. Essa ideia de morte, os demônios não vão matar à primeira vista. Eles vão atormentar. Eles vão atormentar tanto, mas tanto, que as pessoas vão bater medo, pavor, tremor, que eles vão querer tirar a própria vida. Isso remete a outra coisa, a não ser suicídio. Eles vão tirar a própria vida. David Hunt, ele disse: quando uma pessoa se mata, não é que ela se odeia, ela se ama, porque ela quer se matar para acabar com a dor do sofrimento que está atormentando. Mas a questão é, se tirar a vida, é inferno. O único que tem direito de tirar a vida se chama Deus, porque Ele é o autor da vida. Se Ele é o autor da vida, então cabe a Ele dar e tirar. É eu que dou a vida e é eu que jogo na sepultura. É eu quem dou e é eu quem tiro. A vida está nele, ninguém tem esse direito. Nós vamos ver alguns suicídios na Bíblia. Você lê em 1 Samuel 31:4, Saul se suicidou. O escudeiro de Saul, 1 Samuel 31:5,
Abimeleque, Juízes 9:14, Abimeleque se suicidou. Aitofel, quando foi rejeitado por Absalão, você lê lá em 2 Samuel 17:23. O suicídio de Ziri, quando o golpe do Estado falhou, 1 Reis 16:18. No Novo Testamento, você vai ver o suicídio de Judas. Homens que queriam aplacar a dor, a vergonha, o desespero e tiraram a própria vida. Cornélio Galos, ele diz o seguinte: pior do que qualquer ferida é desejar morrer, mas não conseguir. William Barclay, ele disse: esse será o estado dos homens, em que até a morte será um grande alívio para eles. Tormento, dor. Então, meus queridos, a ideia é que os homens vão entrar em tamanho desespero, que muitos deles vão dizer que as montanhas caiam sobre nós. Eles vão invocar pela morte. A questão é, se eles tirarem a própria vida, eles terão um outro sofrimento até a pior, que eles vão descer para as profundezas do abismo, inferno. Irmãos, e isso se cumpre, que o diabo ele planeja contra a raça humana, e peleja contra o reino de Deus, e peleja contra a sua igreja, e peleja contra o seu povo. Agora, quando nós falamos do abismo, nós estamos falando do inferno. E eu não estou pregando isso para você ter medo do inferno. Não. Eu não estou pregando isso para você almejar primeiro o céu. Também não. Porque o céu não é a minha herança e nem também a sua. E nós não devemos ter medo de ir para o inferno. Por quê? Porque se eu tiver medo de ir para o inferno é porque eu sirvo a Jesus por alguma coisa. Por que você quer ir para o céu? Com medo desses gafanhotos? Por que você quer ir para o céu? Para se ver livre do inferno? Por que você quer ir para o céu? É porque lá tem rua de ouro? Ou você quer ir para o céu porque o teu Salvador está lá? O céu só é céu porque o teu Senhor está lá. Ele disse que eu vou vos preparar lugar, e eu voltarei e levarei vocês não para o céu, mas para mim mesmo, para mim mesmo, para mim mesmo. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa recompensa, Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso presente. É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo Jesus. Oh, aleluias. Jesus deve ser a tua herança, crente. Aqui está o motivo. Por isso que lá no Apocalipse diz: lá não vai ter sol, lá não vai ter lua, lá vai ter o Cordeiro. Ele é a lâmpada que vai iluminar o céu para todo sempre. Lá está ele. Ele é mais belo do que os muros de cristais, ele é mais belo do que as ruas de ouro, ele é mais belo do que o céu, ele é mais belo do que o universo. A eloquência se mudece perante a sua grandeza e perante a sua beleza. Esse é o teu Jesus. Você tem que ir para lá, porque uma coisa maior é uma coisa. O céu não te completa, o céu não te satisfaz. Por quê? Porque o céu não é eterno, o céu é algo criado. O único que vai te satisfazer profundamente, tudo que tem de eternidade lá em cima, nasce dele, provém dele,
porque Ele é a fonte de todas as coisas, Ele é a fonte do tempo, Ele é a fonte do universo, Ele é a fonte da igreja, Ele é a fonte do teu hálito, e Ele é a fonte de toda a eternidade, Ele é a fonte da imortalidade. Por isso que precisamos recorrer para Ele. Lá nós vamos estar cantando. Você pensa que os anjos estão lá é porque eles por causa do céu? Não, eles não estão lá não é por causa do céu. Eles estão lá porque tem um ser assentado num alto e sublime trono, e Ele está sendo glorificado para sempre. Os ímpios verão o sofrimento, os ímpios verão a carranca do inferno, os ímpios verão o bafo do inferno, mas a igreja verá a beleza do seu Criador na eternidade. Só prossigamos, marchamos, e o Senhor tem grandes bênçãos para nossas vidas.